Aqui tá a maior prova que você precisa ter para acreditar que você também é capaz de construir os seus próprios sistemas de IA. E está exatamente aqui, em um relatório divulgado pela Anthropic, chamado When AI Builds Itself, divulgado em junho de 2026, que mostra exatamente o que está no título e prova o que está no título. A capacidade da IA, a mais importante delas talvez, de construir a ela mesma. Ou seja, todos os sistemas mais avançados de IA de hoje estão sendo criados pelas próprias IAs, ou seja, pelos próprios modelos. Ela está se autoconstruindo. E o que é assustador é a velocidade desse avanço. Olha essa estatística aqui. Em fevereiro de 2025, menos de 5% do código dos sistemas de IA que a gente utiliza hoje, dentro dos modelos da OpenAI, no ChatGPT, no Gemini, principalmente nos modelos do Claude, através da Anthropic, menos de 5% desses modelos eram feitos pela própria IA, ou seja, a IA desenvolvia o código em menos de 5% dos casos aqui, ou num volume menor que 5% do código dos sistemas. E hoje, um pouco mais de um ano depois, mais de 80% do código, da base, do desenvolvimento desses modelos mais avançados agora, que estão sendo lançados agora, já são construídas pela própria IA. Isso prova de uma vez por todas que o modelo que está acessível aí para você é o modelo que as próprias empresas de IA estão usando para criar, né, os seus softwares, as suas plataformas, principalmente os seus modelos e os seus large language models, ou seja, os seus modelos de linguagem natural, que são sistemas extremamente avançados e mesmo assim a própria IA está os criando, está se autocriando. Isso para mim é assustador. Eu inclusive vou mostrar rapidamente aqui o relatório, ó. Ele está aqui na Anthropic, depois eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele mostra e discute tudo isso, claro, está em inglês, tenho certeza que dá para você traduzir isso muito facilmente através do seu navegador, mas mostra exatamente isso, e mostra algo muito importante aqui, que é a evolução, né, da IA em relação à timeline, que é uma coisa que eu vou falar aqui também. Então, ó, tá tudo aqui e tá aqui a prova que você precisa para poder acreditar que você também é capaz de construir os seus próprios sistemas, de construir sistemas muito mais avançados, muito mais customizados do que aqueles que você utiliza hoje. Eu acho isso um material essencial para quem está começando na área, para conseguir entender o que para mim é a maior capacidade dos modelos de IA hoje. Isso tem aumentado muito a produtividade dos próprios engenheiros e desenvolvedores de software dentro dessas empresas. O que eles faziam, né, há pouco tempo atrás, em 2024, eles fazem 8 vezes mais hoje. 8 vezes mais. A capacidade de produção média desses engenheiros em um período de 2 anos aumentou 8 vezes. Imagina você. Claro, você ainda não é um desenvolvedor, ainda não está desenvolvendo seus próprios sistemas, ou talvez esteja começando. Mas imagina você ter uma produtividade 8 vezes maior dentro daquilo que você se propõe a fazer. Claro, isso ainda é específico para os desenvolvedores, porque a gente está falando aqui de desenvolvimento de código, mas é um número absolutamente excepcional, um número assustador, né, que dá assim uma capacidade de avanço na parte de desenvolvimento de sistemas muito grande. E novamente, para você que está olhando, vislumbrando a possibilidade de construir seus próprios sistemas, essa é a prova bruta disso. E aqui, novamente, voltando ao relatório, eu fiz uma versão minha daquela timeline, daquela linha do tempo que eles mostram ali, mostrando essa evolução da IA de 2021 a 2023. Os primeiros modelos vêm à tona, a gente começa a usar entre 2023 e 2025, né, as interfaces de chat, que hoje é onde a maioria das pessoas ainda está conversando com a IA, através de chat, input, output, gera alguns arquivos, faz uma apresentação, corrige alguma coisa, mas é você trabalhando para a IA, trabalhar para você precisa trabalhar, você precisa gerar interação, você precisa criar, né, os prompts, etc. E na verdade, a partir de fevereiro de 2025, no lançamento do Claude Code, no advento da criação do assistente de código, a IA deu um grande salto que talvez você ainda não tenha trazido para dentro da sua rotina, da sua vida, das suas ações, né? Ela lançou o agente de código e a partir daí a gente começa a ter muito mais autonomia, a gente começa a editar, escrever códigos, repositórios, a gente consegue colocar a IA e os modelos de IA para trabalhar para a gente realmente, de forma mais autônoma, com muito mais amplitude, muito mais capacidade de gerar resultados interessantes, principalmente dentro da criação de sistemas próprios, né? E hoje a gente já tem esse mesmo agente, esses mesmos assistentes de código. Agora a própria OpenAI tem o seu próprio
né, que é chamado Codex também, que está muito legal, muito bom, e a Anthropic continua com o Claude Code também cada vez melhor. Esses agentes eles estão tendo cada vez mais autonomia, porque a gente está conseguindo programá-los para fazer cada vez mais. A prova disso continua aqui nesse relatório, eu vou te mostrar ainda mais qual que é o nosso rumo aqui, mas para antecipar isso já, o rumo é o fechamento desse ciclo onde a IA, quem sabe, vai ter 100% de autonomia para se auto-regenerar, para se auto-criar, ou que não seja 100%, mas cada vez mais autonomia. Isso vai dar mais velocidade, mais capacidade, mais resultado para aqueles que usam a IA dessa forma, começando pelas próprias empresas de IA. Então isso é assustador realmente, porque, né, coloca a IA num patamar de inteligência e de autonomia que talvez a gente comece realmente a ter que debater as questões éticas, morais e até, né, do que vai acontecer com esses modelos cada vez mais inteligentes e cada vez mais independentes, né? Veja só, a IA em novembro de 2025 ainda, de acordo com esse relatório, né, ela conseguia ter sucesso em tarefas mais amplas, tarefas abertas, né, questões com menos contexto e mais possibilidade de resultado. Ela conseguia ter em novembro de 25, menos de um ano atrás, ela conseguia ter 26% de acuracidade, 26% de sucesso em tarefas mais amplas, mais abertas. Em maio de 2026, esse número saltou para 76%, ou seja, a capacidade da IA pensar em contexto mais amplo e fazer muito mais e chegar no resultado esperado, aumentou muito. Isso mostra a expansão da inteligência, né, e da capacidade de conseguir absorver comandos, informações e chegar no resultado final de uma forma muito melhor. Por quê? Porque tem que trabalhar muito mais cenários em contextos e tarefas mais amplas. Outra estatística interessantíssima também é o tempo médio que a IA trabalha sem supervisão. Em março de 2024, a média de um modelo da Anthropic como o Opus 3 era de 4 minutos, ou seja, exatamente a dinâmica do chat. A gente colocava uma tarefa, às vezes mais complexa, demorava alguns minutos para ela soltar um resultado. Muitas vezes alguns segundos, né? A maior parte das pessoas utiliza a IA com geração de resultado a partir de segundos e nem tem paciência para deixar a IA tocar o resultado. Por quê? Porque está acostumado a trabalhar com inputs e prompts e comandos muito simples e assim, tarefas muito simples. Mas se você deixar hoje em dia, realmente criar, né, dentro de um assistente de código, dentro de um contexto de um projeto, de um repositório, você criar um comando de construção e dar as diretrizes, ela pode trabalhar por até 16 horas. Esse é o marco que, né, chegou aqui, da IA trabalhando de forma autônoma com seu modelo mais avançado, de forma autônoma. Ou seja, imagina a quantidade de informação que um modelo avançado não gerou em 16 horas, a quantidade de resultado que ele produziu de forma autônoma, de forma independente. Então a gente vai ver cada vez mais, né, a nossa capacidade de jogar instruções, comando e esperar o resultado ali e realmente ter uma tarefa muito mais completa dentro do que seria uma tarefa de capacidade similar humana, e possivelmente resultados muito melhores, como é o caso aqui dessa outra pesquisa que saiu dentro desse mesmo relatório. Quer dizer, a IA hoje está tomando decisões melhores que o humano. No caso que eles analisaram aqui, o congelamento de uma pesquisa real, perguntando qual é o próximo passo para a IA e para um humano, 129 decisões, a IA escolheu melhor que os pesquisadores experientes naquela área. Ou seja, olha só, congelaram uma pesquisa e falaram assim, ó, a partir de agora, o que vocês acham que vai ser o próximo passo? Quais são os melhores passos aqui? O melhor passo a partir de agora? Perguntaram para um grupo de humanos experientes, com conhecimento específico daquela determinada área, e para IA. E em 64% das vezes a IA respondeu melhor que o humano, ou 64% das ocorrências aqui, a IA escolheu o melhor próximo passo, e em 51% o humano escolheu o melhor passo, ou seja, mais uma prova aí de que realmente a capacidade desses modelos é impressionante. E são modelos que estão à sua disposição agora. Essa é a excelente notícia, né? Vamos lá, mais um problema de pesquisa travado aqui dentro do mesmo contexto. Ó, quando faltou uma informação, agora não é mais o congelamento da pesquisa, mas é quando faltou uma informação dentro de uma pesquisa, né? E aquela informação precisava ser preenchida em uma semana, né? Quanto do gap da pesquisa cada um conseguiu fechar? E conseguiu fechar o gap 97% das vezes em 800 horas de trabalho, em relação ao humano que com uma semana em uma equipe de 2 dias conseguiu fechar esse mesmo gap em 23%.
100%. E assim, são resultados muito díspares, muito diferentes e mostram realmente esse avanço assustador e muito, muito atual desses modelos, principalmente dos assistentes de código, que trabalham de forma mais ampla, enfim, tudo isso que eu já falei. Então, se essas estatísticas e esse grau de melhoramento dos modelos a partir dessa grande capacidade que a IA tem de se autocriar e de se auto-expandir, se essa mesma velocidade de desenvolvimento continuar e a gente continuar vendo melhorias com esse grau de magnitude, muito provavelmente, em pouco tempo a gente vai ver uma organização que antes precisava de 100 mil pessoas para realizar um trabalho, conseguir realizar o mesmo trabalho com 100 pessoas. É uma ordem de magnitude de ganho de eficiência muito grande das capacidades que a gente está falando aqui. Então você com uns modelos bem estruturados, bem configurados das IAs hoje, você consegue construir os seus sistemas e você consegue construir eles para você e eventualmente até para vender para os seus clientes. É uma área que realmente está em franca expansão e com muita abertura. As pessoas continuam usando os mesmos modelos. As pessoas demoram para fazer grandes mudanças e você pode aproveitar esse tempo de amadurecimento e utilizar as melhores ferramentas para isso. Para isso você pode se juntar a nós aqui na Movidos para aprender a criar e vender esses sistemas de IA, softwares, as a service, as a software, né? O serviço como um software, o software como um serviço, enfim, qualquer que seja a sua visão, e aqui a gente vai explorar cada eixo de oportunidade, pode vender o que tem sido a minha experiência pessoal aqui, né? As vendas entre 15 a 150 mil reais por projeto, por sistema, sem ser um desenvolvedor, que na verdade eu também não sou, estou me tornando aqui a partir, né, desse trabalho, dessa frente que eu abri, desse empreendimento que é a Movidos por IA há 1 ano e meio atrás e venho conseguindo colher os frutos agora daquilo que eu tenho plantado e quero dividir isso com você, com certeza, nesse evento que é a revolução dos sistemas Movidos por IA. Vem para dentro da nossa trilha, do nosso evento, já se cadastra na nossa plataforma, entra lá no nosso site revolução.movidos.com.br, você vai começar a ter acesso, eu vou compartilhar o máximo possível de uma forma gratuita para você. E a gente vai poder trocar ideia, tem mais gente com o mesmo viés, com as mesmas intenções que você lá. E nesse ambiente de troca, a gente vai poder construir e colher frutos muito interessantes a partir de agora. Estou te esperando no próximo vídeo, nas próximas aulas.